Oi, amigos! Vocês já pararam para pensar a respeito de rejeição? Pois bem, é meio que natural a gente, em certo momento da nossa vida, a gente se sentir rejeitado por alguém. E o mais importante é saber que só vai doer se for alguém que a gente ama ou amou. Então, só vai ter sentido sofrer por rejeição se alguém que nos ama, que já nos amou, ou alguém que a gente ama, ou que alguém que a gente já amou, nos rejeitar. Então, para eu falar a mensagem do vídeo, a gente precisa primeiro pensar que a gente precisa sempre fazer uma autoanálise a respeito de quem a gente é. Se a gente é o tipo de pessoa mesquinha, ou orgulhosa, ou que trata mal o outro, ou que às vezes é muito impulsivo e não sabe lidar com isso, ou não sabe de alguma forma compensar a forma com que eu sou, e eu mesmo afugento alguém, então às vezes a rejeição que eu sofro se dá pelo tipo de pessoa que eu sou. É como se eu fosse um insuportável que ninguém aguenta ficar perto. Então, antes da mensagem desse vídeo, a gente precisa sempre fazer uma autoanálise, saber como é o meu coração e o quanto eu expulso pessoas da minha vida, para que eu não pense que sempre a culpa é do outro, porque aí eu vou estar gerando um coração pior do que já estava. Então, antes de pensar sobre rejeição e olhar para o outro, é preciso olhar para o nosso coração e analisar se não é o meu coração, se não é a minha conduta que expulsa pessoas. Mas fora disso, pode ser que você seja uma pessoa que se dedica em ser uma boa pessoa, que tem Jesus como centro e tem Jesus como aquele que molda o teu coração, e chega um momento da tua vida que você sofreu uma rejeição de alguém que você amava, que você amou, de alguém que te amava, de alguém que te amou. Isso dói. E você não consegue sair disso. Então o que você precisa entender é que muitas vezes a rejeição não se dá pelo caráter do rejeitado, mas pelo caráter de quem rejeita. Então pode ser que você ser rejeitado não diz sobre a sua forma de viver, não diz sobre o seu coração, mas diz sobre o coração de quem te rejeitou, diz sobre o coração de quem te expulsou da vida dela, porque o que ela queria era um outro tipo de vida, um outro tipo de pessoa. E aí você sofre por causa do caráter dessa pessoa, quando não tem a ver com o seu caráter. Então é preciso reconhecer que se você analisou o tipo de pessoa que você é, o tipo de relacionamento que você tinha, a forma com que você agia com a pessoa, e se você consegue ver que não foi o seu caráter que fez isso, mas o caráter do outro que te gerou rejeição na tua vida, então caminha para frente, caminha adiante, porque não tinha muito o que fazer. Para explanar isso, Mateus 27, 20. Os sumos sacerdotes e os anciãos, porém, instigaram as multidões para que pedissem Barrabás e fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que é chamado Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. O povo rejeitou Jesus, escolheu Barrabás. O caráter deles rejeita Jesus. Quem Jesus é? Puro, santo, bom Deus. Aquele que é santo foi rejeitado. Aquele que é puro foi rejeitado. Aquele que é o melhor homem do mundo foi rejeitado. Não pelo caráter dele, mas pelo caráter daqueles que o rejeitaram. Então, às vezes a gente precisa de Bíblia, às vezes a gente precisa de Jesus, não só do ponto de vista de Jesus vir curar nossa ferida, mas para a gente se unir a Jesus. Para a gente entender processo na nossa vida, a gente precisa entender processo na vida de Jesus. Jesus foi rejeitado. E ele era bom, e ele era puro, e ele era santo. Que dirá nós, pecadores, e que a gente tem muitas falhas, não seremos rejeitados por outros, por aqueles que nos amam. Aqueles que abanaram os ramos e saudaram Jesus em cima do jumento, por aqueles que gritaram para ele ser crucificado, aqueles que rejeitaram Jesus diante de um ladrão. Não é sobre o caráter de Jesus, mas o caráter daqueles que rejeitaram Jesus. Então, às vezes a gente precisa unir a Jesus. Se Jesus foi rejeitado, por que não a gente? Por que não a gente que é pecador e a gente é pior, muito pior, podre em relação a Jesus? Então, que te traga conforto e saber que
teu Deus também foi rejeitado pelo caráter das pessoas. Então, se você está sofrendo e foi rejeitado, faça a autoanálise da tua vida, veja aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que Jesus precisa transformar no teu coração, mas entenda que às vezes é do caráter de quem te rejeitou, não do teu caráter. Que Deus te abençoe e te ilumine. Amém.